Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leide Rodrigues e estaremos dando continuidade aos nossos conteúdos na área de História. E hoje estudaremos a Antiguidade Clássica, né? Falaremos de Grécia e Roma. Tanto Grécia quanto Roma têm muita importância na formação do pensamento ocidental, né? A gente deriva ainda hoje muitas coisas que vieram de lá, como por exemplo a questão da língua, né? O latim. A gente tem também muito que influenciou o português, né? A gente também tem muito da política, a questão da democracia, da república. Então a gente vai estudar um pouquinho de tudo isso. Galera, é o seguinte, vamos começar com Grécia, né? Situando a Grécia no tempo e no espaço, estamos falando de uma localidade ali na Península Balcânica e estudaremos a partir do século XX a.C. Só para lembrar que se estamos tratando de um período anterior a Cristo, estamos em ordem decrescente. A partir do nascimento de Cristo, ordem crescente, tranquilo? Para ficar bem fácil a compreensão do estudo de Grécia, dividimos os períodos históricos que marcam a história da Grécia. Nesse sentido, temos o primeiro momento, que é o período pré-homérico, do século XX ao século XII a.C. Aí temos o segundo período, que é o período homérico, né? A gente já tem o nascimento de Homero, um grande escritor do período. E aí a gente vai ter a duração do século XII ao século VIII a.C. Chegamos ao período arcaico, do século VIII ao século V a.C. O período clássico, século V ao século IV a.C. E o período helenístico, do século IV ao século II a.C. Estudaremos cada um deles a partir de agora. Período pré-homérico, né? Então, o que é que vai marcar o período pré-homérico? Qual é o marco? Primeiro, que é a origem de vários povos. A gente vai ter o nascimento, né? Esses povos ali se organizando, que são os aqueus, os cretenses, os jônios, os eólios e os dórios. O mais importante de tudo isso é que vocês tenham em mente que não havia formação de um Estado unificado, beleza? Então, a gente vai ter vários povos ali, só que não existia um Estado. A unificação de Estado, ela não existia. Aí chegamos agora ao período pré-homérico, o período homérico, né? E nesse período homérico a gente vai ter como marco a escrita de dois grandes textos, que é Ilíada e Odisseia, em que Homero vai falar um pouco da história desses povos. Então esse é um grande marco para esse período, porque até então tudo que a gente conhecia acerca dos povos estava na tradição oral. Então é por isso que o período anterior é chamado pré-homérico, né? Só a partir da escrita que a gente vai ter o período homérico. Nesse momento, a gente vai ter o seguinte. Esses pequenos grupos que estavam vivendo ali espalhados, não unificados, eles vão sair em uma pequena diáspora, tá? E vão formar os chamados gênos ou frátrias, tá? Prestem bem atenção. Esses gênos ou frátrias, elas vão ter uma liderança. Então, eles têm uma liderança, que é a ideia de um pater, né? Pai. Então, uma pessoa para liderar. Esses gênos vai dar origem às polis. Polis são as cidades, que a gente vai estudar mais adiante. As cidades gregas. Então, observem como se dá esse processo de formação de cidade. A cidade não nasce de um boom. Olha, nasceu cidade. Não. A gente vai ter os grupos vivendo não unificados. Depois a gente tem os gênos. E temos um líder, que é o pater. Esses gênos vai dar origem às polis, que são as cidades. Essas cidades, galera, todas elas tinha autonomia política, econômica e militar. Então, cada uma delas pensava a sua política, a sua economia, a sua forma de organização em todo o seu contexto. Nesse período, aí a gente ainda tem a prevalência, apesar de ter dois textos que estão tentando falar um pouco da história, né, falam um pouco da história desses povos, a gente vai ter o seguinte, diversos relatos que vão falar de uma cultura antropocêntrica. O que significa isso? Que mesmo que os deuses eles tragam benefício para os homens, não somente os deuses estarão cuidando em si para que todas as medidas tomadas pelos homens sejam resultados das propostas divinas. Ou seja, o homem por si só, ele pode pensar, refletir e resolver os problemas do mundo. Ou seja, a gente não está colocando Deus como o supremo e tirando a responsabilidade do homem. O homem ele vai ter a sua responsabilidade também. Chegamos ao período arcaico, do século VIII ao século V a.C. E aí a gente tem a consolidação das polis, né? E a gente vai ter, é óbvio, diversas polis. Entretanto, a hegemonia vai perpassar apenas duas, que é Esparta e Atenas. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Esparta, galera, ela foi fundada pelos dórios.
A base social dela é formada por escravos, escravos de guerras, ó, escravos que foram conseguidos através das guerras. Prestem bem atenção nisso. A sociedade, se a gente for fazer aquela pirâmidezinha estamental, a gente vai ter lá no topo os esparciatas, no meio os periecos e na basezinha da pirâmide os ilotas. Só para a gente definir então quem são cada um desses, né? Os esparciatas são os descendentes dos fundadores, ou seja, os descendentes dos douros, a elite e os senhores de guerra. Aí a gente vai ter os periecos. Os periecos, eles não possuíam direito à cidadania. Eles trabalhavam com agricultura, com artesanato e com comércio. E os ilotas, há quem diz que esses eram escravos e outros dizem que esses eram servos. Então vamos lá. Na política a gente vai ter as oligarquias, né, no poder, ou seja, um poder na mão de poucos. Geralmente funcionava como uma diarquia, a gente vai ter 2 reis comandando toda Esparta. E a gente também vai ter a Pela, tá? Que é a Assembleia Espartana. Quem poderia fazer parte dessa Pela? Homens acima de 30 anos, certo? Na Pela poderia se escolher, na verdade deveria ser escolhidos 28 idosos para compor a Jeruse. A Jeruse é um outro órgão que funcionava como um conselho, uma espécie de prefeitura. Então essa é a organização espartana, beleza? E aí a gente tem na economia e agricultura. A educação é muito importante a gente falar. A educação, por exemplo, a gente tem a Agog, que era uma educação militar. Nessa educação militar, eles recebiam os meninos exercícios físicos, táticas de guerra e luta. Eles também aprendiam a falar pouco, porque acreditava-se que quem falasse pouco carregaria uma maior sabedoria. Era permitido também, galera, a eugenia. O que significa eugenia? Os caras estavam formando uma sociedade quase que perfeita, né? Então, aquelas crianças, quando nasciam, eles mandavam um grupo de pessoas para ir conhecer aquela criança, para poder ver se a criança possuía algum defeito físico, alguma deficiência. E aquelas crianças que possuíam alguma deficiência, essas crianças, elas eram levadas e elas morriam. Isso porque a criação de uma sociedade totalmente voltada para essas questões da perfeição. E a mulher, ela vai ter uma importância significativa em Esparta. Que a mulher, galera, ela era tida como paredeira. A mulher que daria luz ao guerreiro espartano. Então, assim, por conta disso, essa mulher existia todo um cuidado acerca dela. Quando essa mulher engravidava, por exemplo, ela era levada a fazer exercícios físicos. Então, existia um cuidado com a mulher. A mulher tinha uma importância para a sociedade. E aí temos Atenas, né, a segunda grande cidade-estado da Grécia. Fundada pelos jônios, a gente vai ter uma espécie de colonialismo, tá, em busca de recursos, matéria-primas e escravos. Diferente de Esparta, que é a economia voltada para a agricultura, que a gente tem uma economia voltada para o comércio. A escravidão também se diferencia. A escravidão não é escravidão por guerra, mas é uma escravidão por dívida, uma escravidão étnica, a ideia do etnocentrismo. A mulher já não tem uma importância significativa para a sociedade. E é uma sociedade censitária. Sociedade censitária a partir da quantidade de dinheiro que você tem, né? A censitária significa renda. É uma sociedade pautada na renda. A pirâmidezinha estamental de Atena, ela é um pouquinho mais complexa, né? A gente vai ter os eupátridas, que são os bem-nascidos, que são os latifundiários e a elite. Logo em seguida, a gente vai ter os demiurgos, que são os comerciantes. Os georgóis, que são os pequenos proprietários de terra. Os tetas, que são os sem terra. E na basezinha da pirâmide a gente vai ter os escravos. Então essa é a sociedade estamental em Atenas. Na política a gente vai ter a oligarquia. Então a gente já não tem mais a espécie de 2 reis, como a gente viu lá em Esparta. Esparta tem uma diarquia, são 2 reis. Aqui a gente vai ter uma oligarquia. Vai predominar a ideia da democracia. Democracia é a ideia do povo no poder, né? O poder popular. Entretanto, vai algumas observações. Por exemplo, a democracia que a gente vai ver em Atenas é uma democracia um tanto quanto diferente da democracia na atualidade. Tendo em vista aqui que a democracia não era um direito de todos. Era apenas um direito do cidadão, e nem todo mundo era cidadão. Por exemplo, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos,
Portanto, eles não participavam do processo político. Eles eram excluídos. Em Atenas, eram poucas as pessoas, eram esses cidadãos que escreviam as leis, que participavam, que escreviam, que participavam da política. E vai existir um grande crítico, que é Platão. Platão ele vai criticar toda essa democracia ateniense e ele vai dizer o seguinte, olha, o regime ele é conduzido por pessoas despreparadas, o povo não está preparado, tá? E liderado por oportunistas, os políticos. Esses políticos eles estão mais preparados em agradar o povo do que fazer o que era certo. Então, Platão é um grande crítico desse sistema que a gente vai ver em Atenas. E aí chegamos ao período clássico, a gente vai ter as guerras médicas, ou também chamadas de guerras greco-pérsicas, que são as polis gregas contra os persas. Ou seja, as duas grandes polis gregas vão se unir, e vão se unir porque elas querem derrotar os persas. Essa é uma guerra externa. E o que é que estará em disputa? Estará em disputa o comércio pelo mar Egeu. Tanto os persas quanto as cidades e estados gregas queriam o domínio do mar Egeu, que era extremamente importante para o comércio no período. Atenas, então, ela vai pegar e vai ser considerada a grande vitoriosa, porque ela vai unir as polis, além de Esparta, as polis menores, e vai formar a Liga de Delos. E vai impor uma hegemonia sobre essas polis, com uma postura extremamente imperialista. Então, essa forma de domínio que Atenas cria ali, a ideia de juntar as polis para vencer os persas, vai fazer com que ela cresça no sentido de dominar. Eis que, então, nesse período, a gente vai adentrar o século de Péricles, que é um tempo de ouro, um tempo de prosperidade. Então, a gente vai ter, galera, nesse período, né, enquanto está acontecendo tudo isso nas polis gregas, a gente vai ter o aprimoramento da arte, da escultura, da filosofia, do teatro, da medicina, dos Jogos Olímpicos. Ou seja, grande parte de tudo aquilo que a gente compreende como legado cultural da Grécia foi durante o século de Péricles que vai ser fecundado. Então, o século de Péricles é muito importante para a compreensão desse legado cultural grego. Só que é o seguinte, rolou lá a guerra externa, as polis gregas elas saíram vencedoras, só que quando elas saíram vencedoras a gente vai ter um grande problema, porque houve uma união, só que nessa união, quando acabou a guerra externa, a gente vai ter uma guerra interna. Esparta e Atenas vão estar disputando entre elas para ver quem é a hegemônica. E no fim das contas, quem vai perder é a Grécia. A Grécia sai dessa guerra debilitada. Então a gente tem uma guerra externa, guerra do Peloponeso, ou as guerras greco-pérsicas, e a gente tem uma guerra interna logo após a guerra entre as polis gregas contra os persas. A gente vai ter uma guerra interna, que é na verdade Esparta e Atenas disputando quem vai manter a hegemonia. Beleza, galera? Eu acho que até aqui tá tranquilo. A gente para agora, a gente volta no segundo vídeo com a continuidade desse conteúdo. Olha, falta um pouquinho de coisa, mas a gente chega lá. Valeu, galera!